Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre um cara que acaba se tornando um bárbaro. Na verdade ele vai pra um Isekai e vira um bárbaro. Enfim, vamos iniciar esse vídeo logo. Já começa com o protagonista no hospital, onde ele tá jogando um joguinho. E é dito que ele sempre esteve nesse hospital. E o maior passatempo dele é sempre jogar, mesmo ele fracassando na maior parte dos jogos. Mas um dia qualquer, quando ele estava entediado, ele acaba encontrando um jogo bastante duvidoso, mas ele acaba se interessando nesse jogo, que era um jogo de dungeon em Pix. Não é um jogo tipo de qualidade máxima. Embora ele ache um pouco chato porque estava só em inglês, ele acaba aceitando jogar esse jogo, já que ele não tinha muito o que fazer. E nesse jogo, ele também podia escolher classes, que também tinha humano, anão, elfo, bárbaro e fui. E também tinha uma classe misteriosa que ele tinha que habilitar. No fim, ele acaba pegando qualquer um, que seria o bárbaro aqui no momento. Ele fica fazendo algumas missões nos jogos, onde ele acaba pegando gosto. E ao passar do tempo, ele acaba se interessando e até levando mais sério o jogo. Tanto que o tempo passa e ele nem sequer percebe quando o tempo vai passando. Claro que ele acaba morrendo muitas vezes porque o jogo é extremamente difícil de se lidar. E se você morre, tem que iniciar no início, não tem aquele ponto checkpoint. Isso acaba irritando bastante ele muitas vezes, porque sempre que ele chega perto de zerar o jogo, o próximo, ele morre e acaba tendo que voltar todo no início. E assim começa a passar a vida dele, onde ele sai do hospital, começa a trabalhar e ainda continua jogando, vai pra fase mais adulta e continua jogando e não vai parando, e sempre de bárbaro, embora eu acho que deve ter escolhido outro aí alguma vez, mas ele acaba morrendo e voltando tudo do início. E assim um dia finalmente ele conseguiu chegar na parte final do jogo, que seria a parte do boss, onde ele nunca conseguiu chegar, já que ele só vivia morrendo. Claro que ele comemora dizendo, sim, finalmente cheguei. E ele ainda fala que ficou 9 anos jogando esse jogo para chegar só nessa parte final aí, somente para ele ver o boss final. E quando ele tá esperando o jogo carregar para poder entrar na sala de boss, aparece uma frase que o tutorial tá completo. O poder já fala, tutorial? Como assim? Tudo isso era um tutorial. Isso acaba assustando o protagonista falando, eu passei vários anos só para fazer um porra de um tutorial. Só que aparece uma luz muito branca na frente do computador deles, não acaba assustando ele. Ele acaba gritando igual uma mulherzinha por causa da luz forte, mas ele acaba sumindo na frente do computador. E quando ele abre os olhos, ele vê um monte de gente gritando todo seminu ou de tanga, onde esse bárbaro onde tá fazendo discurso. E ele fica sem entender nada do que está acontecendo, até ele perceber que ele se tornou o próprio bárbaro que ele sempre escolhia no jogo, que o corpo dele não é aquele mais, e sim agora outro. Ele fica sem entender nada do que está acontecendo, onde os grandes chefes dos bárbaros ficam chamando pelo nome, fio de tal, e alguém tem que ir ali, onde é uma passagem desses bárbaros, onde eles estão ficando adultos e vão começar a fazer a sua primeira missão da dungeon. E ele acaba chamando o terceiro fio de alguém que eu não sei quem é, onde fica aparecendo vários bárbaros comemorando tudo, porque já estão adultos. E assim o protagonista finalmente percebeu e caiu na real que ele foi para um Isekai no corpo de um bárbaro. Mas ele não foi sozinho, teve um cara aqui do lado dele que também disse que estava jogando o jogo e do nada apareceu ali, que fica se queixando, por que eu tô aqui, o que eu tô fazendo aqui? Mas parece que o cara lá, com raiva, chega ali perto e acaba estourando a cabeça dele, exatamente. Coitado, morreu. E sim, o protagonista fica assustado porque ele viu a cabeça de um cara sendo estourado bem na frente dele. E esse cara fala que o fio de tal, alguém que acabou de morrer, tinha sido possuído por algum demônio e ele só finalizou ele. E ele fala que é pra ninguém se preocupar e esquecer isso aí. Então, meio que eles acreditam que os caras que vai pra Senkai e acaba pegando o corpo de algum bárbaro ou de alguma pessoa, eles acabam finalizando, sendo que é algum espírito maligno. E assim o protagonista entendeu que ele tem que fingir ser um bárbaro ou ele vai acabar sendo morto ali mesmo. E ele acaba criando várias regras para ele mesmo sobreviver nesse mundo. Porém, ele não sabe o seu próprio nome, já que todo mundo ali tem um nome e ele tá com medo de ele chamar ele e ele não ir pra frente, já que ele não sabe o nome. Mas ele cria uma estratégia bem simples. Quando o cara aqui chama o nome dele, ele simplesmente vai ficar lá esperando, contando alguns segundos para ver se alguém vai pra frente. Se alguém não for pra frente, ele simplesmente vai pra frente porque vai dizer que é ele. E é assim que ele descobriu que o nome dele é Filho de Jadel Bejor, já que é assim que ele se chama, filho de alguém. Mas eu vou chamar ele de bárbaro. Ele acaba chegando na frente aí para receber o seu prêmio ou sei lá o que. Só que o cara acaba olhando bem sério para ele e ele fica com o cu na mão. Mas no fim, era para ele escolher só a arma. Ele fica pensando qual arma escolher no momento, mas como ele jogou esse jogo muitas vezes, ele já tem uma leve noção. E ele acaba escolhendo um escudo, que não é muito comum para um bárbaro escolher um escudo, a não
não sei se usar esse escudo pra bater em alguém. E na mente dele ele fala que foi a melhor escolha porque quando ele jogava muito, o escudo era chegar a ser útil. Ele pretende jogar um tipo de tanque, onde ele usará escudo e uma espada futuramente. Isso porque no início do jogo, os monstros são bem bastante fortes pra começar com uma arma, porque se você começar com uma e atacar eles, vão morrer. E por morrer demais, ele foi descobrindo os melhores jeitos de vencer nesse mundo. E foi aí que ele acabou resolvendo fazer um tanque da sua classe de bárbaro. E assim, logo em cima, fala que todos os bárbaros que já receberam as suas armas, eles vão ter que entrar no labirinto. Onde o protagonista fica bem preocupado com isso, já que lá é perigoso demais. Onde o cara acaba gritando, pata! Não, ele está mandando ele sair correndo dali. Ele sai correndo, marchando como se fosse invadir uma cidade. O protagonista também corre porque você sabe, né, o que acontece se ele não fazer o que eles querem. Mas parece que eles acabaram se perdendo do local para onde tinha que ir. O protagonista até fala, meu Deus, esses caras são muito burros. Claro, ele só tem músculo. Aí aparece uma garota que é uma raça bárbara e fala que ela que vai liderar dali, já que ninguém sabe o caminho do labirinto. Mas pelo visto ela também é burra, não sabe não do caminho. O protagonista até fala debochando que esses caras não têm cérebro. Mas o protagonista vai falar com a garota. Ela pensa que ele só ia debochar dela. Mas na verdade não. Ele só quer dizer onde é o labirinto para ganhar todos os créditos. Não ele. Ele não quer chamar atenção. Ela até fica surpresa e diz, como você sabe disso? Ele só fala assim, ó, apontando. Só basta seguir aqueles caras. Onde esses caras têm muito preconceito com bárbaros. Não dizendo que eles são nojentos e são muito burros e tal. E indo embora. Mas a garota acha uma boa ideia seguir aqueles caras para poder conseguir achar o labirinto. Então é o que eles fazem. Ela vai falar pros caras lá e pra ti seguir os caras. Vamos segui-los. E no fim eles acabam encontrando um portal para ir para o labirinto para Nárnia. O protagonista logo fala, por causa que é um local extremamente perigoso e ele tem medo de entrar ali. Embora ele tá com essa cara séria. Ele até cogita a deixar o grupo de fininho. Mas ele tem medo da taxa. Pra quem não sabe, nesse mundo você tem que ganhar dinheiro por causa da taxa. Se você ficar devendo, a condenação será a forca. Você será executado. E para isso você tem que entrar lá dentro, matar as criaturas e pegar algum tipo de item da criatura ou corpo, um cristal que nasce neles e vender por dinheiro. Embora ele também é um bárbaro e as pessoas têm totalmente preconceito com os bárbaros. E com isso ele não tem muita escolha. Ele tem que entrar ou entrar. Mas ele tá extremamente apavorado porque ele sabe como ali é perigoso e ele já morreu muitas vezes. Só que ali, se ele morrer, não tem como votar. Mas a garota vai acalmar ele, falar com ele. Que na verdade ela foi só pra chamar ele para entrar também, já que ele só tá ali segurando. Os outros já tinham entrado. Ele manda ela entrar primeiro, depois ele vai em frente. Porque ele tá cagando nas calças. Mas ela fala que se verão lá dentro. E agradece a ele pelaquela ajuda que ele deu para ela. E por causa das informações que ele deu, ela pensa que ele é um sábio. Que é um cara extremamente inteligente. E ainda pede para ensinar ela. Só que ela fala, só nascendo de novo. Porque como ela é um bárbaro, ela não tem nenhuma tica de inteligência. Mesmo assim, ele só vê uma mentirinha aqui dizendo que precisa pensar antes de agir. Ela só fala, obrigado pelo conselho. Mas ele acaba perguntando se ela tá com medo de morrer. Ela fala que isso é natural. Todo mundo está com medo de morrer. Porém, ela nasceu como uma guerreira. Então, isso é de menos. E assim, ele meio que tem uma coragem de querer entrar ali dentro. E acaba correndo para entrar no portal também. Como se fosse alguma coisa a se comemorar. Já que o portal também tá se fechando. E ele acaba entrando. Na onde ele fica se perguntando, cadê os outros bárbaros para ele se juntar? E o protagonista, ele tá preocupado porque não tá vendo nada. Porque tá muito escuro. E além disso, ele tá procurando também os outros bárbaros para ficar junto dele. Já que seria mais seguro estar do lado deles. Ele também acaba lembrando do design do jogo. Se for parecido, ele até sabe um pouquinho que alguns cantos tem luz e outros não. Mas ele acabou lembrando que também tem um labirinto, uma parte do labirinto, que é a região escura, onde é um local bastante perigoso, porque ninguém enxerga nada e tem que ter equipamento para poder atravessar essa parte. O que ele estranha é que não se começa nesse caminho. Quando ele entrou no portal, era para ter começado lá no início. Meio que ele avançou, além dos outros. Mas ele acaba falando janela de status, pensando que vai aparecer alguma coisa na frente dele. Só que não aparece nada. Então ele acaba falando um monte de palavras aleatórias para ver se consegue alguma habilidade de status. Ele até fica meio com raiva por causa disso, já que ele não tem um hack como os outros protagonistas de obra desse nível aí. Então ele acaba se guiando pelas paredes, na hora ele acaba com a mão na parede e pegando o caminho. O problema é que depois do nada ele começa a ter muita dor. Isso porque ele acabou caindo numa armadilha de urso.
urso. Que no caso aqui é a armadilha de Grob, segundo os status aqui. Ele apareceu os status quando foi pra dizer isso. Ele tenta fechar a boca porque se tem essa armadilha deve ter predadores dele. Ou quem que pôs essa armadilha. Ele até consegue sair, mas ele fica muito ligado aos redores dele, já que ele pode ser atacado a qualquer momento. E assim, acaba aparecendo um Gob feio aqui, que eu acho que quem ia mais ver esse bicho aí era o Demisley. Depois disso ele acaba gritando, ameaçando os Grob, dizendo: sai daí, seu filho daquilo. E assim ele vira as costas para ir embora. Só que o Grob estava escondido esperando ele dar a abertura. Embora ele acabou escutando alguns passos e ele acaba até debochando. Não aguentou porque eu xinguei a sua família. E quanto mais ele anda, mais passo acelera também. Meio que o Grob quer só pegar ele pelas costas. Mas não é só isso. Ele percebeu que o Grob está muito feliz porque ele tá sangrando e morrendo. O Grob só tá sentindo o prazer da dor dele. Então o objetivo do Grob, na verdade, é só deixar ele em pânico. Ele acaba caindo ali pra morrer. Mas na verdade isso tudo era um fingimento pra fazer o Grob chegar próximo e ele acabar com a vida do Grob. O Grob até fica meio duvidoso de será que eu chego ali? E o Grob joga uma pedra pra confirmar se ele tá morto. O protagonista fica com raiva por causa disso. E quando o Grob acaba se aproximando perto dele, o protagonista tenta golpear o Grob. Mas o Grob acaba se esquivando também. Mas o protagonista acaba sentindo que seu corpo tá se movimentando sozinho, pegando a cabeça do Grob e estourando no chão. Aí por cima golpeando o Grob com tudo que ele tem. E no fim, ele conseguiu eliminar pelo menos aquele Grob ali. Mas para quem conhece bem de Grob, sabe que os Grob eles andam meio que em grupo. E é uma quantidade bem considerável. Mas aqui parece que ele tem sorte. Mas ele fica bem surpreso porque o corpo do Grob acabou sumindo. Isso porque ele vai deixar uma coisinha para ele, que é um cristal, que o poupa para ele poder trocar e conseguir dinheiro. E sim, ele sabe sobre esses cristais porque como tá no jogo, ele tem uma leve noção do que é isso. Depois disso, sangrando, ele tenta se movimentar para sair desse labirinto escuro. E ele todo ferido, ele fica pensando em encontrar alguém para poder ajudá-lo e socorrê-lo. O problema mesmo é que pode ser que ele acabe morrendo por hemorragia por falta de sangue. E ele consegue sair no local onde ele consegue encontrar luz, onde ele acaba encontrando uma turma ali no meio dos cristais. E eles acabam notando que tem alguém ferido bem ali. E ele fala que percebe que ele deve ser algum novato para ter se machucado desse jeito, já que ele é um bárbaro. Mas a preocupação dele é porque como caralho ele chegou ali mais rápido que eles. Mas do nada ele começa a dar uma risadinha maliciosa. E ele pede ajuda a uma companheira dele que tem poderes de cura. Mas ela acaba se recusando porque ela não gosta de bárbaros. E ele acaba pedindo poção a alguma pessoa que tá ali, já que a amiga deles não quer curar o cara. E assim ele acaba entregando a poção para ele. E ele consegue recuperar as suas energias com essa poção, embora doeu bastante. E assim ele pergunta: como você chegou aqui tão rápido? E ele fala que não sabe o motivo. Só que quando ele pisou no portal, ele já foi teletransportado na frente. E ele fala que já leu algo sobre o Tuti, porque a pessoa acaba sendo teletransportada para frente, devido à estabilidade do portal. Mesmo assim, ele agradece pela história e vai embora. Embora quem devia agradecer era o protagonista, já que ele que foi curado pelos caras. E assim eles pegam o beco e nem liga muito para eles. Pelo menos não são vilões que ia matar ele para alguma coisa. Embora o protagonista fica triste, porque ele se sente humilhado por ter pedido ajuda a alguém. E assim eles estão dando no caminho na escuridão, só com uma magia de luz para poder enxergar. E eles acabam percebendo uma pedra bem grandão na frente, onde eles conseguem abrir um portal para ir para outro lugar. Mas eles acabam reparando uma coisa, que estava a sandália daquele bárbaro e a armadilha que ele se machucou. E isso deixou todo mundo surpreso, porque o local que eles estão é longe, na onde para chegar demora um pouco. Ele para ele ter morrido bem atrás, ou mesmo no mesmo local. E assim todo mundo se assustou com o poder dele, já que mostrou que ele tem uma durabilidade muito alta. E assim todos concordam que aquele bárbaro não era fraco, e sim muito forte. Depois de um momento de paz, ele está comendo. E depois ele acaba caminhando para conseguir encontrar alguma coisa que pode ajudar ele, incluindo água. Mas ele acaba encontrando uma pessoa misteriosa bem ali na frente dele, que aliás estava bebendo água no momento ali. E depois ele demonstra que está muito cansado, devido porque ele caçou bastante Grob e conseguiu pegar também bastantes cristais. Mas ele tenta formar aliados para conseguir dormir, porque se ele dormir do nada, ser aliado, ele vai ser morto. Mas todo mundo fica com medo e sai correndo dele, já que ele é um ogro gigante.
E assim, ele continua bastante sozinho sem saber o que fazer. Mas aparece um cara bastante simpático querendo formar em grupo com ele. Mas ele fala que não quer formar grupo, e sim que ele quer achar parceiro para conseguir trocar turno da noite, para conseguir dormir, porque ele tá muito cansado. Ele fala que é alívio, que ele também tá cansado e quer dormir. E ele até faz um acordo pros dois se ajudarem. E assim ele também acocoda, e assim os dois acabam se juntando. E o cara logo fala, porque nós não passamos nós dois à noite, só nós dois, com o cara de romance. Lá ele, e o cara acaba estranhando, pensando que o cara quer outra coisa além de dormir. E quem vai dormir primeiro vai ser o carinha, na onde ele dá um relógio a ele pra conseguir saber quantas horas cada um vai dormir. Embora o carinha pense que ele é burro também. A primeira coisa que o protagonista pensa é que esse relógio parece ser caro. E assim o cara vai dormir e apaga. E depois chega a vez do prota conseguir dormir, porque ele já tava bem cansado. E assim o protagonista vai dormir, deixando ele ficar de olho. E o cara fica bem aliviado porque ele não quebrou o relógio, já que os bárbaros têm tendência a quebrar tudo que pega. Mas o protagonista só fica fingindo que tá dormindo porque ele não confia naquele cara. Ele pensa que vai matá-lo se ele dormir. Mas não acaba funcionando, porque o cara só acha a espécie dele encantador e não faz nada demais, pelo menos por enquanto. E depois que bateu as 2 horas, o bárbaro não dormiu nada. Ele ficou 2 horas esperando ver que se o cara fazia alguma coisa e não conseguiu dormir. E aliás, chegou a vez dele de dormir e o cara foi dormir de boa, calado. Mas devido ao cansaço, o protagonista ele tá caindo no sono. Na hora do cara acaba acordando o protagonista para ser a vez dele de dormir. Depois daí ele vai dormir. Na hora ele até fica pensando que ele parece ser um cara legal. Mas do nada o cara aparece lá rindo com aquela cara de falsidade dele, uma porra de um martelo, querendo estourar a cabeça dele. E é claro que ele consegue se esquivar facilmente desse golpe furtivo. O cara fica surpreso como ele conseguiu se esquivar daquilo para um bárbaro. Mas isso faz o protagonista ficar extremamente irritado por a traição dele. E ele parte para cima do cara. Ele dá uma escudada na cabeça do cara. E o cara sai bastante ferido com esse golpe do protagonista. E o cara tenta se explicar por que ele fez isso. Mas o protagonista nem quis saber. Ele já meteu outro golpe bem na cabeça do cara. O cara acaba saindo voando bem longe dali. E aí isso faz ele implorar para a vida. Dizer, não, me mate, por favor. Falando, me deixe viver. Eu imploro pela minha vida. E ele fala, por que você fez isso? E ele fala que só ia tentar fazer ele desmaiar para roubar os cristais mágicos dele. Ele fala que é um ladrão. Mas o protagonista acaba dando um chutão no estômago dele. E na mente dele ele fala que é um crime o outro aventureiro matar o outro. Só que quase ninguém sabe o que acontece dentro. Então é impossível alguma pessoa provar que o outro tá matando o outro. Mas depois ele confessa que ele não queria os cristais, e sim o coração dele. E ele fala, o quê? E ele explicando, dizendo que os corações dos bárbaros é bem vendido no mercado negro, já que é uma raça bem poderosa e pode usar como elixir. E ele te pergunta por que você tá fazendo só isso agora, não fez isso antes. Ele fala que porque precisava dormir e tudo mais, então ele precisava descansar. Aí ele fala que, agora que eu falei tudo, você vai me poupar minha vida? Ele fala que não, porque ele diz que vai encontrar um monte de gente igual a ele, e ele não pode sair perdoando todos eles. Então sim, ele finaliza com a vida desse cara. E não só isso, como ele também rouba os itens desse cara também. E assim ele conseguiu algumas coisinhas desse cara. Depois disso ele começa a matar alguns Grob, onde ele percebeu que se continuar assim ele vai acabar morrendo de cansaço. Embora ele não saiba o que fazer, porque ele tá com medo de tentar fazer drupa para descansar e ser morto. Mesmo assim isso acaba irritando ele, porque ele precisa muito descansar. Tanto que ele acaba sendo esfaqueado por um Grob do nada. Isso porque ele tá tão cansado que ele nem sequer viu esse Grob. Claro que ele matou o Grob, mas ele percebeu que precisa de alguém para poder dormir e poder ficar de olho, senão vai ser morto pelos Grob. E daí ele passa a procurar pelos seus outros colegas bárbaros, porque é os únicos que podem meio que confiar dormir um com o outro. Só que quando ele pergunta para alguém, os caras falam que tá difícil achar eles. Só que o protagonista está muito na frente dos bárbaros, que tá lá atrás. Mas ele acaba encontrando uma elfa que tava bem ali do nada, parada. Ele tenta se comunicar com ela, só que ela acaba se assustando. E ele chega nela falando, você está sozinha? E claro que ela acaba se amando com medo dele. Mas ele acaba percebendo que ela está ferida. E ele pergunta, você foi ferida por um humano? Mas ela acaba implorando por ajuda dele. E ele fica meio que confuso com a situação. E não só isso, como ela também implora para a sua vida, pensando que ele vai exterminar ela. E mais parece que o protagonista fica meio desapontado, porque achou a elfa muito cagona. E ele ainda pensa assim, se ele soubesse que ela era assim, teria se aproximado dela
dela pouco diferente. E então ele acaba querendo dar um sorriso para ela. Só que o sorriso dele parece extremamente meio que perigoso. E ela começa a chorar, dizendo que não quer morrer ou algo do tipo. Mas ele acaba dando uma erva para ela tratar a sua ferida. E ela até pergunta, por que você está dando isso para mim? Ela até fala, tem algum motivo para eu ajudar você? Mesmo assim, ela não fica muito convencida não da frase dele. E depois do tratamento, eles acabam se apresentando, onde ele fala o nome dele e ela fala o dela. Ele até pergunta porque ela está com tanto medo dele. E ela fala sobre uma guerra entre os elfos e os bárbaros, que existe há muito tempo e tudo mais. Meio que o protagonista acabou lembrando porque tinha esse heredo da história, só que ele tinha esquecido. Ela fala que essa guerra até acabou, mas tem muitos bárbaros ou elfos que acabam guardando rancor. Mas menos ela fala que não guarda rancor não deles. E ainda fala que não quer lutar com ele. Até porque eu acho que ela vê que ia perder feio. Mas ele fala que não guarda rancor e nada disso do tipo. Ela fica até feliz porque pensou que ia ser morta. Só que ele fala, você gostaria de ser companheira noturna, na onde ele quer dormir, só que ele não tá conseguindo dormir, na onde ele ficou vários dias acordado. Ela meio que pensa da proposta dele. E ela manda ele jurar pela sua honra que ele vai cumprir o trato dele. Até porque os bárbaros desse mundo é conhecido por cumprir as suas honras. Eles prometem, eles cumprem. E ele faz o juramento. Embora em pensamento ele fala que não tá nem aí com isso, porque ele não liga para essas coisas de honra, já que a personalidade dele é de outra pessoa do outro mundo. E assim os dois fazem o trato deles e acaba os dois ficando felizes com isso. E aliás ele também fala que ele não é senhor e ele só tem 20 anos, porque ela fica chamando ele de senhor e ele ficou incomodado com isso. E os dois acabam fazendo uma promessa um para o outro, que eles acabarão cuidando um do outro até sair desse labirinto. E como o protagonista está vários dias sem dormir, ele quer dormir primeiro, já que ele tá para desmaiar mesmo. Ela acaba aceitando. E ele acaba dando aquele relógio daquele cara que ele matou para ela ver a hora, para quando dá o momento, acordar ele e ele ficar de olho e ela ir dormir. Mesmo assim, ele tem dificuldade para dormir por causa que ele tem medo dela fazer a mesma coisa que o outro doido lá. Mas ele acaba bem dos olhos com tudo, porque ele tinha dormido. Ele nem tinha percebido que dormiu, ele só caiu ali e dormiu, apagou. E ela fala que ele dormiu por 2 horas. Ele até ficou meio assustado porque ele nem sequer conseguiu fingir de dormir por 10 minutos. Porque ele pretendia fingir por 10 minutos e depois dormir mesmo. Mas enfim, ele acaba dando uns lençol para ela, que ele roubou também daquele cara, que ele faleceu. E ela até fica feliz e cheirando o lençol. Eu acho que ela tá afim dele agora. Mas enfim, ela vai dormir. E quando ele tá esperando para dormir de novo, ele pensa se deveria pedir a ela de novo para acompanhar ele e assim se tornar uma dupla de pessoas, para um cuidar do outro, já que é só para eles passarem a noite mesmo. Isso até porque ela é uma elfa, e como é uma elfa, ela também não tem tanto apego de querer o coração dele ou fazer algo do tipo, porque isso é coisa de humanos. Mas ele também tem uma preocupação, que é que ele não quer dividir as coisas que ele conseguir pegar, porque se ele for uma dupla com ela, ele terá que dividir o seu saque. Mas acaba aparecendo 2 caras ali no momento, quando ele tava pensando isso, e eles falam, aquela ali não é aquela elfa que nós estamos querendo pegar? E ele pergunta pro Bárbaro, qual é a sua relação com essa elfa aí? E ele responde, nós somos companheiros noturnos. Até o cara fica surpreso, oxe, um elfo e um Bárbaro companheiros? E até pergunta, e quanto tempo falta pra acabar essa companheirismo? Ele olha com a cara de brabo, não vou te responder essa pergunta. E os caras acabam até ficando assustados com isso e ameaçado. E acaba recuando naquele momento. Mesmo assim, ele fica preocupado porque ele tem um péssimo pressentimento que vai acontecer algo ruim. Ele tenta acordar a garota, só que ela fala, vai 5 minutinhos. Ele fica um pouquinho irritado porque ele quer dormir. E ele tenta puxar pra tirar ela do local, porque ele quer acordar e dormir. Mas parece que ela tá fingindo que tá dormindo. Então ele pega nos ombros dela pra tentar acordá-la, pelo menos. E ele pergunta, por que você está fingindo que está dormindo? E ela fala que estava com medo de ele abandonar ela, porque descobriu que ela tá sendo perseguida. E ele pensa, era com isso que ela tava preocupada? E ele pergunta o que aconteceu com ela, com aqueles caras. Ela fala que não aconteceu nada. E ele pergunta, então como eles te conhecem se não aconteceu nada? Ela fala que eles provavelmente são do clã que tentou atacar ela. Aqueles caras em si, ela não conhece, mas o clã deles... E sim, o protagonista acaba se preocupando porque não era só 2 pessoas, e sim um clã inteiro. Então pode causar problema para ele. Mas ele acaba se preocupando com ela, porque se deixar ela sozinha, com certeza ela vai acabar morta pelo grupo. E ele acaba decidindo conversar com ela quando eles caminham pela dungeon.
E ela fala, você vai me ajudar? Ele fala, eu vou escutar a sua história e dependendo pode ser que eu acabe decidindo sim. E ela fica muito feliz falando, certo. Ela fala que encontrou esse grupo e ela tava com eles. Ela até tava dormindo no local ali. Só que quando ela abriu os olhos, ela encontrou um sujeito ali completamente tirando a roupa. Ia fazer coisas decentes, provavelmente. E não só isso, como ela acabou descobrindo mais tarde que aquele cara era de um crã. Ela disse que deu um jeito de escapar, e mesmo sendo filho por aquele cara. Ele pergunta como. E ela também fala que eles usam também umas pedras de mensagem, onde eles conseguem se comunicar um para o outro. O protagonista até fica curioso porque isso não existia no jogo. E ela explica que é uma pedra que é como se fosse comunicador, ou digamos um laptop para nós, uma rádio. E o protagonista fica muito fascinado com isso, porque é algo interessante que não tinha no jogo. Ele até pergunta, parece que você não fez nada de errado não. E ele pergunta, é pra te calar? Ela fala que não é só isso. Mas ela fala que quando tava fugindo deles, ela acabou arremessando a faca dela e acabou cortando os seus testículos, digamos assim, castrou o cara. Isso acabou até assustando o protagonista. E ela meio que fica sem jeito porque cortou o bilau do cara. E ela fala que nem com poção ele conseguia botar de volta. E aí ninguém fica mangando. E o cara faz uma cara tipo, essa menina é psicopata. E por alguma razão até pede desculpa, mas não deve pedir ele não tem nada a ver com isso. Mas a garota acaba se alertando que está sendo seguida por alguém. Ela até avisa o protagonista que estão sendo seguidos. Ela também sabe a distância que eles estão em 150 metros. E o protagonista fala que eles têm que correr mais rápido, então. E a garota acaba concordando. E assim eles aumentam os passos dele para tentar escapar dessa turma que tá perseguindo eles. Mas na cabeça do protagonista, ele está pensando em alguma forma de eliminar esse grupo, já que eles podem ser uma ameaça futura, ainda por cima não ia deixar de seguir eles. Mas a garota fala, senhor! E depois no nada ela fala, eu sou bom em lavar roupa, casa e tudo mais. Oxe, ela tá querendo se contratar para ser faxineira para ele, do nada. E ele fala, do que você tá falando, menina? Tô bem, eu falei a mesma coisa. Tá? Aí ela ainda por cima ele fala, nós estamos em combate. Além disso, ela também fala das habilidades dela, que ela é boa em arco. É porque ela é elfa. Elfos são bons em arcos. E também ela usa magia espiritual da natureza, que também são da classe deles. E o protagonista até acha legal, porque isso pode ser bem útil. Ele até pergunta se já matou alguém, porque quer saber se ela não vai ter problema de psicológica. Mas ela fala que não mais, se for para se defender, ela fará isso. Ele fala, eu entendo. Pergunta a ela se ela gostaria de ser companheira dele. E ele acaba querendo, já que ela tá querendo sair dali viva também. E assim ele está correndo diretamente para aquela caverna escura, né? Ele manda ela invocar um espírito de fogo, que é o que ela faz. E assim eles entram naquela caverna onde o protagonista acabou sendo ferido por uma armadilha de Grob. E ele manda também cancelar a invocação dela, para eles não enxergarem eles ali dentro. E ela acaba aceitando isso aí. E aparece uma sombra de um sujeito que estava entrando na caverna. E o protagonista até fica, nossa, eles vieram mesmo. E o protagonista fala, se prepare para atirar. E é exatamente isso que ela faz. Ela pega o arco dela e atinge com as suas habilidades. Na onde acaba pegando nele, bem na cabeça. Claro que ela fica um pouco pensativa e tudo mais, por ter matado alguém ali pela primeira vez. Ele até fala, ó, você foi bem, não se preocupe não. Depois disso ele vai forçar as coisas dele para tentar roubá-lo e ver o que ele tem. Ele tem aquela rádio lá, que é o comunicador. Ele pega para tentar ver a conversa dos caras lá, onde fala que todos do clã vai se unir naquele lugar, na rádio que tá escutando a conversa. E assim ele acaba decidindo saquear o cadáver do cara, onde ele também dá as roupas do cara para a garota, que deixa meio mais protegida ela. Bem, ela acaba concordando que ele tá certo, então ela nem liga muito. E ele pergunta como é usada essa pedra de mensagem e como manda. Ela diz que só aperta alguns botões. E a pior que acaba funcionando a pedra de mensagem, onde ele consegue ver a conversa dos caras lá que tá mandando mensagem um para o outro, onde a cabeça dela vale uma recompensa de 10 milhões de moeda de ouro. Por isso que tá todo mundo caçando ela, além do crã que ela machucou os ovos do cara. Isso acaba assustando bastante. E ela fica até triste pensando que o protagonista também ia tentar pegar a recompensa. Ele fala que não se preocupa, que eu não vou não fazer isso. E ele fala que eles estão indo para o segundo andar, naquela escuridão toda. A garota até fica um pouquinho preocupada, porque diz que isso aí é um nível muito alto até para eles, que são novatos. Ele fala que isso vai ficar um pouco perto da entrada, porque os dois são bons e suficientes, já que eles vão trabalhar junto. Ela até fica um pouquinho tímida, dizendo, nós somos boa combinação. Mas na cabeça do protagonista ele vê ele como o tanque e ela como a Akira. Ele pode atacar e defender o Akira e o Akira atacar de longe. Mesmo assim ela foi meio preocupada,
porque é a primeira vez e pode encontrar alguém forte e até dar ruim pra eles. Mas ela escuta a conversa da mensagem dizendo que quando achar a elfa vai fazer certas coisas horríveis com ela. Não, ela acaba até deixando pra lá e dizendo, não vamos pra lá mesmo. Embora o protagonista olha para ela, toda tímida, dizendo que ele sempre gostou de ajudar as pessoas, embora quando ele via benefício próprio. E quando ele estava andando, acaba aparecendo dois Grop querendo atacar a garota pelas costas. E ela acaba se esquivando até facilmente e os eliminando em questão de segundos. E o mais engraçado é que ela pede uma aprovação do Bárbaro. Como eu fui senhor, mais ou menos assim. Ele nem liga muito. Mesmo assim ela fica feliz. E por incrível que pareça, ela tá muito ansiosa pra trabalhar com o Bárbaro. Não ela quer fazer tudo o que ele pedir. Ele fica meio que sem entender nada, mas isso é ok. E depois de muita viagem e muito trabalho, eles conseguem encontrar o portal para o segundo andar. O do protagonista estava naquela hora que ele se feriu. E ele acaba ficando full pistola porque ele se feriu facilmente no local que ele tava próximo do segundo andar. Até porque o portal tava muito próximo. Se ele tivesse pegado outro caminho, uns 10 passos, ele tinha entrado no portal. E agora só fica pedindo desculpa pensando que ela fez alguma coisa de errado, porque ele tava full pistola. Mas ele fala que não é por causa dela não, é outros problemas pessoais. E ela acaba vendo a Sandra toda cheia de sangue ali de Bárbaro, e ela acaba falando, eu sinto muito. Isso porque ela acaba interpretando que algum amigo bárbaro dele acabou sendo morto pela armadilha de Grob. Mas ele não liga muito e diz, ó, você está pronta, vamos partir agora. E ela fala ok. E assim eles entram no portal para poder ir pro segundo andar. Enfim, eu vou terminar por aqui porque tá demorando muito esse vídeo. E se esse vídeo atingir um monte de comentários de gente falando eu quero uma parte 2, eu faço a parte 2. Então comente bastante.